Olá, bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para o nosso bate-papo matinal de hoje, dia 26/11 de 2024. Como é que vocês estão? Como é que vocês passaram aí? Gente, hoje é o melhor dia das nossas vidas, Andréia. Mais uma terça-feira, Andréia. No eterno agora, no eterno presente. Todos os dias precisam ser cultivados, cultuados, né? A gente faz o melhor que a gente pode todos os dias e a gente vai construindo um futuro nesse eterno presente, né? O futuro nada mais é do que o que nós estamos vivendo hoje, é a soma do que nós estamos plantando hoje, né? É a colheita. E a colheita vai de acordo com o plantio, com a sementeira. Bom dia, Samuca! Hoje nós vamos falar da alquimia para a vida. Andréia, mas isso não é coisa só para os alquimistas que transformavam na antiguidade chumbo em ouro? Nós todos podemos transformar chumbo em ouro todos os dias. Todos os dias a gente pode pegar ali o que já não serve, transmutar, transformar, ressignificar, né? Eu anotei algumas coisas aqui sobre alquimia, né? Quem que não leu aí na década de 90 o livro O Alquimista, né? Fez tanto sucesso e o Santiago procurou, né? O personagem daquele livro, ele procurou por todos os lugares o tesouro, até que onde estava o tesouro, onde ele descobriu, né, o tesouro, estava o tempo todo com ele, né? Ele estava praticamente sentado sobre o tesouro estava dentro dele. Então, gente, eu anotei aqui algumas coisas, né, para a gente trazer aí o conceito de alquimia para quem não sabe. A alquimia, no sentido simbólico, vai além de transformar chumbo em ouro, né? Isso aí não é só para os químicos, né, para os alquímicos da antiguidade e também da atualidade. É um processo de transmutação interior, em que transformamos nossas limitações, medos e dúvidas em sabedoria, coragem e realização pessoal. Então, todos nós somos alquimistas, todos nós podemos transformar tanto ao nosso íntimo, né? Quando eu transformo o meu íntimo, quando eu transformo o chumbo em ouro no meu íntimo, na minha forma de viver, né? Eu me relaciono também diferente com o que está fora, né? Então, essa aí é a grande alquimia da vida, a grande alquimia da alma, né? Bom dia, Lelete. Os alquimistas da antiguidade, né, acreditavam que a pedra filosofal estava em cada um de nós, e eu acredito nisso também, né? A pedra está em cada um de nós. Por meio do autoconhecimento e da ação, poderíamos alcançar a plenitude, né? Então, e por meio do nosso próprio autoconhecimento, a gente alcança a plenitude. Tem um vídeo, gente, eu acho que eu não tenho ele mais, já é muito antigo, assim, que eu assisti. Ele chama... acho que é o ovo, sabe? E nesse vídeo é uma animação, é bem interessante porque o bonequinho, né, é um homem, né, tudo é animação. E ele sofre um acidente e ele morre nesse acidente. E aí Deus vem falar com ele. E aí ele fala para Deus: nossa, mas eu morri. E agora o que vai ser da minha esposa, dos meus filhos? Aí Deus fala: nossa, como que é interessante, né? Todos que fazem a passagem, em vez de preocupar primeiro com si, preocupa primeiro com os outros, com a família, com quem ficou para trás e tal. E aí ele fala, mas aí Deus vai explicando para ele, né, que eles iam ficar bem e tal, que os filhos iam tê-lo na memória para sempre como um herói. Os filhos eram pequenos ainda, que, né, eles iam ficar bem e tal. E aí, num determinado momento dessa conversa dele com Deus, ele fala assim para Deus: mas e os outros? Aí Deus fala para ele assim: não existem os outros, sou eu e você. Gente, o que isso quer dizer? Gente, bom dia, Érica, bom dia, Paulo, bom dia, Pati. Sejam todos muito bem-vindos.
Então, nessa conversa da animação, né, que esse ser tem com Deus, Deus fala, não existe os outros, é só eu e você. Gente, por que vocês acham que ele fala, né, não existe os outros? É porque nós todos somos, né, um quantum energético da mesma fonte. Nós todos saímos da mesma fonte e é para onde nós vamos voltar, né? Então, essa sensação, essa noção de separatividade, ela só existe aqui na terceira dimensão, nas nossas mentes. Nós somos um, né? Nós somos uma raça, né? E somos como se fosse assim um quantum. À medida que a gente vai evoluindo, aperfeiçoando, a gente vai, né, estando prontas para voltar para essa fonte, né? Mas a gente precisa de conhecimento. E conhecimento não é só o conhecimento externo, é o conhecimento interno, a nossa própria alquimia. Eu transformar, às vezes, um chumbo que está dentro de mim, um peso imenso, transformar isso em ouro, né? Num ouro divino, num ouro sagrado, numa centelha. Bom dia, Lili, bom dia, Adriane, sejam todas muito bem-vindos, bem-vindas. Então, a gente consegue transmutar as densidades, o medo, a dúvida, mas a gente precisa olhar para isso. A gente, né, se a gente passa por cima, a gente não olha, a gente não vê. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa alquimia, mas esse é o convite para que a gente seja o nosso próprio alquimista, o nosso próprio químico. Porque todas as nossas reações, né, os nossos sintomas são o que dentro do nosso corpo? São reações químicas. Então, como bons alquimistas, a gente pode trabalhar essa química interna, entende? Para a gente sair, às vezes, da não-luz, às vezes da dor, e ir para a luz, e ir para o prazer de estar vivo, estar viva, ir para a alegria, né? Sair do estado de consciência do menos e ir para o mais, né? Alguém duvida que Deus é puro amor, que Deus é pura alegria? Quando a gente está em puro amor, em pura alegria, nós estamos na mesma vibração e sintonia do Criador. É claro que às vezes alguns decibéis ainda abaixo, mas nós podemos chegar lá, né? Na escala Hertz, a partir de 700 Hertz, né? Na escala de Hawkins, né? Que ele colocou em Hertz, a gente já está na iluminação, que foi o estado que Buda alcançou, né? Então, daí para cima é um contato mais íntimo. Não é que a gente não tenha contato com o Criador, mas eu tô falando que a gente se transforma na própria fonte, né? Como diz Paulo de Tarso, que o Cristo vivia nele, né? Não sou eu mais que vivo, mas o Cristo vive em mim. Então, ele conseguiu fazer assim uma sinergia tão grande, né, que o Cristo vivia nele, que tudo dele, né, que ele era um representante do Cristo, assim, na própria transformação interior, né, e não foi fácil para ele, né, a gente sabe quanto tempo que ele ficou no deserto, né, quanto que ele teve que ressignificar as crenças dele, porque ele perseguia os cristãos. Então, olha que exemplo de humildade, né, quando ele caiu em si, né, ali na estrada de Damasco, e ele pôde acessar a energia crística e ele pôde viver nessa energia, ele pôde se aperfeiçoar, porque não foi de um dia para a noite. Ele teve que ressignificar, ele teve que transformar o chumbo em ouro, né? Não foi assim, ele recebeu ali aquela visão na estrada de Damasco e aí depois ele saiu de lá louvando, não. Ele teve que deixar morrer dentro dele muitas coisas, as crenças dele, né? Para deixar o Cristo viver nas suas células, no seu corpo e na sua alma. Então, para que a gente precisa morrer, ressignificar, transmutar, trocar, transformar chumbo, né? Transformar o chumbo em ouro, né? Qual é o nosso chumbo que a gente precisa transmutar? Às vezes é um medo, às vezes é uma dúvida, às vezes é uma procrastinação, às vezes é uma sensação de não merecimento. Se, né, quando na historinha que eu estava contando para vocês do ovo, Deus fala assim para aquela alma, só existe eu e você, não existem os outros, é porque você é merecedor, nós somos merecedores. Tudo aqui
foi feito pra gente ter alegria, pra gente ter prazer, pra gente desfrutar. Mas a gente vive cheio de caraminholas, a gente vive cheio de empecilhos e a gente não desfruta. A gente vive no menos, sendo que a gente poderia sempre estar construindo para o mais, né, e ter essa conexão perfeita, a ponto de falarmos assim que o Cristo vive na gente, né? E o Cristo é alegria, o Cristo é amor incondicional, o Cristo é bênção. Bom dia, Vanessa, seja bem-vinda. Então, gente, cada um de nós possui o poder de realizar nossos próprios milagres, né? A nossa própria alquimia íntima. André, o que significa? Primeiro que a gente precisa reconhecer os nossos sonhos, o nosso propósito de vida. Senão a gente fica caminhando, vagando, né? Tateando, fica de olhos fechados ali, né? Então, conhecer, né, o propósito nos dá força para a gente buscá-lo, para a gente seguir ao encontro dele, né? Então isso nos dá força para que nos guia até esse propósito, né? E às vezes a gente fala assim, ai, mas o propósito, às vezes ele tá tão longe de mim, às vezes eu não me enxergo naquilo. Gente, é uma jornada, né? Se a gente já tivesse vindo pronto, talvez a gente não precisaria nem estar aqui, né? Talvez a gente viveria aí pouco tempo. Então nós temos um período que é uma jornada aqui para a gente vencer os nossos medos, para a gente vencer as nossas dificuldades, os nossos anseios. É uma jornada, a gente precisa ter prazer na jornada. Às vezes a gente fica só muito focado no desejo, na linha de chegada, e a gente não aproveita a caminhada, né? Quando chegar naquele desejo, provavelmente você vai ter outro, porque a vida não vai parar. Então é importante curtir a trajetória, porque a vida é feita de trajetos, é feita de uma jornada. Então sempre vão ter trajetórias. O que vai importar não é a chegada só. É muito mais o caminho que você fez e como você fez para chegar naquele lugar, entende? São sempre caminhos, são sempre trajetórias. Eu preciso estar feliz com o caminho. Senão eu chego lá naquele lugar tão desmotivado, quando eu chego eu nem aproveito, eu nem me sinto merecedor, merecedora, eu nem deleito daquilo, né? Porque fica parecendo automático, né? Fica automatizado, fica mecanizado, fica robotizado. E isso é tudo que a gente não precisa, né? A vida, às vezes, ela já está automatizada demais. A gente precisa de mais calor, de mais emoção, de mais sentido. Nós precisamos de sentido para as nossas vidas. No encontro de delicadeza aqui no sábado, né, tinham 18 alquimistas, né, e que deixaram suas crianças. Eles pegaram uma lã totalmente ali, pura, a lã, e transformaram, né, em gnomos. Né? Então ali com a própria mão ali fazendo, tecendo mesmo com agulha, né? Então isso foi o quê? Uma alquimia. E a gente pode transformar a nossa vida e o nosso entorno, desde que a gente assuma a agulha da nossa vida, o cetro do nosso poder, né? Sair desse piloto automático, né? A gente come às vezes, daí você pergunta pra você o que você comeu ontem, do que você se alimentou ontem na hora do almoço, né? Às vezes no jantar. Às vezes a gente custa lembrar, por quê? Porque tá no automatizado, tá no piloto automático, às vezes a gente nem sente o sabor das coisas, né? Tá tão ali corrido. A gente precisa ter mais presença pra gente curtir a jornada. Senão a gente vai estar sempre chegando sem prazer, sem libido. Mas a libido aqui é a libido pela vida, né? É a alegria de estar vivo, de estar fazendo a jornada, estar trilhando. Isso é a verdadeira alquimia, de estar transformando o chumbo em ouro, de estar transmutando o seu eu interior, né? Então reconhecer os sonhos, trabalhar com os nossos metais interiores. Olha que lindo. Identificar nossos pontos fracos, nossos medos, nossas crenças limitantes. Essa crença está me levando para onde? Para lugar algum, depois de lugar nenhum. Oi? Não quero. Eu vou ressignificar, eu vou transmutar, eu vou transformar esse chumbo em ouro. Eu vou contar outra história para mim. André, é simples assim? É simples assim. Eu vou ressignificar essa história, porque uma história, gente, ela não tem só um ponto de vista. Uma história, ela não tem só uma nuance. Às vezes é a nuance como nos contaram ou como nós percebemos naquele momento. Já é hora, às vezes, a gente olhar para as nossas histórias com mais amorosidade e também mais maturidade, porque às vezes a gente olha para as nossas histórias de uma forma muito imatura e aquilo fica
arraigado no nosso ser, né? Então, histórias que te levam para o menos, dá uma pesquisada, né? Dá uma olhada se foi daquela forma mesmo, amplia a sua consciência, né? Talvez você possa ter uma nova percepção dessa história que te leva para o menos, né? Ressignifica, trata isso, né? Transforma esse chumbo em ouro, né? Transforma, a gente precisa transformar, né? A gente deve transformar as nossas forças a gente potencializa, os nossos pontos fracos a gente muscula para que eles também ganhem força, né? Não muscular o negativo, mas positivá-lo, né? Isso que eu tô falando, transmutar esse chumbo, transformá-lo em ouro. Não menos importante, acreditar no processo. Assim como na alquimia, cada etapa da nossa vida contribui para o nosso ouro espiritual. Então é isso, é ter alegria na jornada, ter alegria na caminhada, né? Senão a gente se perde. Imagina a gente levantar todos os dias, aí fazer a higiene pessoal, tomar um café da manhã, ir para o trabalho, depois almoçar, depois a parte da tarde no trabalho, depois voltar para casa sem nenhuma alegria, sem nenhum propósito. Gente, isso é um caminho para a morte. André, mas é uma morte física? Não, mas uma morte energética, né? A gente fica robotizado, a gente perde o sentido de viver. Então, gente, é importante sempre ter sentido, né? E um sentido que seja bom para o seu coração, né? Não é só assim, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que pagar minhas contas. Tá, isso é óbvio, né? Eu também tenho esse sentido aí, mas eu vejo algo maior, né? Quando eu trabalho, eu auxilio pessoas a sair do ponto onde elas estão e ir para um outro ponto. Claro, desde que elas queiram, né? Mas a maioria das pessoas que procuram terapia, elas já estão querendo uma nova forma de viver. Então, eu auxilio, né? Às vezes eu tô de mão dadas ali com as pessoas, elas passando pelas noites escuras, quando chega lá do outro lado, elas estão no outro patamar, né? Então, isso faz muito sentido para mim. Isso eu me regozijo com essa alegria, né, de auxiliar as pessoas com o meu trabalho. Então, às vezes no seu trabalho, né, você tá vendo ali de uma forma mecânica, automática, mas você pode expandir a sua consciência, ver os frutos do seu trabalho, né, o que aquilo significa para as pessoas que estão ao seu entorno, né? Então é muito importante a gente fazer as coisas com sentido, não só de sobrevivência, mas de viver plenamente, né? Isso é que vale a pena, né? Sobreviver, tá, tudo bem, às vezes a gente passa por noites escuras que a gente realmente tem que lutar para sobreviver, mas uma vida só de sobrevivência é uma vida muito vazia, gente, é uma vida muito árdua, né? E a gente pode ter mais, a gente merece ter mais, né? Nós somos herdeiros do Criador, da fonte, né? Nós somos filhos, feitos à imagem e semelhança. A gente não pode esquecer isso, né? Às vezes a gente esquece quem nós realmente somos. Então, aí vamos falar um pouquinho, né, do famoso lá do livro O Alquimista, né, de Paulo Coelho, que fez muito sucesso na década de 90, né? Acho que ele foi traduzido para mais de 30 países. Então, o que ele fala, né? Ele fala da lenda pessoal. Qual que é a lenda pessoal? Quando a gente deseja algo, o universo conspira para que a gente realize esse sonho, né? Mas qual que é o meu legado? Qual que é a minha lenda pessoal? O que eu vou deixar, né? Quando eu for, o que vão falar de mim? Qual que é a minha história? Qual que é a lenda? É importante a gente pensar nisso. O que eu tô deixando? O meu legado, né? Quando falar de mim, se alguém for contar a minha história, o que vão falar a meu respeito? Então, nessa lenda pessoal é o legado, é o poder do propósito, né? A alquimia da vida começa quando a gente escuta o chamado de transformar o ordinário em extraordinário. Né? Olha que forte isso, olha que potência, né? Sair desse modo de sobrevivência, né? Desse piloto automático, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e ir para o extraordinário, para o inédito, né? Para um verdadeiro legado. O coração como guia, né? Então, no livro Santiago, o protagonista, ele aprende que ouvir seu coração é essencial para seguir o seu caminho. Muitas pessoas falam, mas eu vou ouvir o coração ou o coração é piegas. Gente, só se a gente tiver
achando que a gente está ouvindo o coração e a gente estiver ouvindo a nossa criança birrenta, né? É diferente, a gente precisa saber ouvir o próprio coração. Coração, tem estudos que falam que o coração é um campo magnético fortíssimo. O coração é muito sábio, né? Quando a gente deseja, a gente tem um desejo ardente e a gente coloca esse desejo para ser gestado no coração, né? Um coração como um útero, esse desejo se realiza, né? Porque o coração, ele é um campo magnético, ele é muito potente. Nós temos uma câmara interna no coração, onde a nossa centelha está lá. Às vezes a gente deixa ela ir quase apagando, né? Então a gente precisa conectar mais a mente ao coração, né? Sentirmos a vibração dos nossos corações, para a gente não ficar confundindo o coração com a nossa criança, que às vezes está ali fazendo birra, né? E a gente acha que é uma orientação do coração, e às vezes não é, né? Então a gente precisa ter mais intimidade com o nosso coração para que ele seja realmente um guia, né? Para que a gente esteja alinhado aí com os propósitos do nosso coração. Então, eu tenho ouvido meu coração e deixado, né? Ou tenho deixado o medo me guiar. Quem que eu estou ouvindo? Qual que é a voz que está latente em mim? Do coração ou do medo, da dúvida, da angústia, da ansiedade? Né? O valor dos obstáculos. Gente, antes eu tinha medo dos problemas. Hoje os problemas, eles me ajudam a fortalecer minha alma, né? Os problemas, eles fortalecem, né? Eles me musculam, eles trazem musculatura para o meu corpo, né? Para minha alma, para minha mente, né? Então os problemas, os obstáculos, eles fazem parte, os desafios, eles fazem parte da nossa jornada. A gente precisa olhar com bons olhos para os nossos desafios e aprender a lidar com eles, a resolvê-los, né? Porque muitas vezes a gente fica guardando os problemas, né? Como se fossem problemas de estimação. Eu tenho isso há 40 anos, mas eu não consigo resolver. Às vezes você vai levar aí um tempo sim para resolver, mas você precisa de olhar para isso. A gente vai olhando e vai às vezes está tão emaranhado ali, está tão cheio de nós que a gente não consegue, mas a gente vai desemaranhando, vai tirando os nós, vai soltando os fios, daí a pouco a gente não tem mais aquele problema, ele já se dissolveu, e junto com aquele primeiro, muitos outros se dissolvem, né? Porque você já viu o fio, quando vai embolando, embola até outras linhas e tal, a gente vai soltando e aquilo vai soltando também, quando a gente vê várias coisas já se resolveram, como se fosse um toque de mágica. Não é, né? É a alquimia da resolução, da transmutação, de olhar para aquilo e ser cirúrgico naquele primeiro nó, e os outros vão se desfazendo como que um encanto, né? Um passe de mágica. Então, por último, o segredo da alquimia é aprender com os desafios, né? Ainda falando de desafios, e continuar caminhando com fé. Anda com fé, eu vou. A fé não costuma falhar, né? Então, o ouro está dentro de nós. No final da jornada, Santiago percebe que o verdadeiro tesouro estava o tempo todo dentro dele. E você? E se o que você procura estiver dentro de você o tempo todo e você não tiver percebido? Porque você está procurando fora incessantemente e você não olha para dentro. Como que isso chega aí pro seu coração, né? Gente, eu gostaria de propor para vocês um exercício, para quem fizer sentido aí, né? Que vocês anotem, tomem nota. Eu vou deixar isso aqui anotado na descrição da live. Qual é o chumbo que você precisa transformar ou que você deseja transformar em ouro? O que hoje está te trazendo, está te puxando para baixo? O que está te ancorando fora da sua alegria, do seu servir à vida, né, de forma leve, harmoniosa? Né? O que é que está te impedindo de viver plenamente, que está te trazendo um modo de sobrevivência? Então, assim, se fizer sentido para você, anota, porque a escrita é muito terapêutica. A escrita, ela nos auxilia, né? Quando a gente começa a escrever, ela nos auxilia a alinhar dentro de nós, né, o nosso raciocínio, os nossos pensamentos,
né? A escrita, ela nos auxilia muito. A escrita é muito terapêutica. E às vezes hoje a gente quase não escreve mais, né? Com letra ali, escrever mesmo com a caneta, não faz no computador, não. Pega um papel e anota ali qual é o chumbo que você deseja transformar em ouro e faz esse exercício. Talvez você não gaste mais do que 15, 20 minutos, mas eu tenho certeza que vai valer a pena esses 15, 20 minutos que você tirar. Pode te trazer muita clareza e você pode fazer isso várias vezes, né? Até que você chegue ali num ponto ideal, né? Num ponto de maturidade. Talvez o seu coração ainda não esteja alinhado com essa conversa, talvez ele não esteja acostumado você olhar para ele. Então vai alinhando isso dentro de você, né? Vai alinhando e vai trazendo, colocando isso no papel, que você vai ver como vão vir muitos insights poderosos, né? Mas tira um tempinho ali, faz uma respiração profunda, né? Coloca às vezes um chazinho, um cafezinho, um escalda-pés e faz esse exercício com tranquilidade, com gentileza, com amorosidade e com doação do seu tempo, realmente, porque é para você. Você vai ver que vão vir muitos insights poderosos e isso pode trazer muita clareza, né, para os seus sonhos, para o seu propósito, para a sua vida e para o modo de viver plenamente, tá bom? Então, nós já estamos aqui no finalzinho, né, do nosso encontro de hoje e o que eu queria deixar para vocês a alquimia da vida é o milagre da transformação. Quando ousamos escutar os nossos sonhos, os nossos anseios, o nosso coração, agir com coragem e acreditar no processo, realizamos a mágica que transforma nossa essência em ouro puro. Gente, olha que lindeza, olha que grandeza, que grandiosidade dessa frase, né? Vamos ficar com ela nos nossos corações, vibrando e vamos trazer essa gentileza, essa amorosidade, esse encontro conosco mesmo, com os nossos sonhos, com a nossa plenitude, com a nossa grandeza pessoal. Não vamos viver só no piloto automático, né? Num modo assim de sobrevivência. Vamos buscar mais, né? Aqui não é um planeta tão bonito, tantas coisas, tanta fartura, tudo tão maravilhoso. Aqui não é um lugar para a gente vir só para viver dos instintos básicos, né, de sobrevivência, de segurança e de alimentação e de procriação e depois de morte. A gente pode ser muito mais do que isso, né? Como o Paulo falou, não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim, né? A gente pode ter essas experiências transcendentais e realmente mudar a nossa forma de viver, de ser, de agir, de pensar, de sentir, né? Vivendo um paraíso aqui na própria terra, tá bom? Fiquem com Deus. Se essa live, esse bate-papo aqui fez sentido para você, compartilha com alguém que você acha que pode se beneficiar dessa conversa. E a partir do dia 1º nós vamos começar aí aqueles dias, né? Nós vamos tratar da véspera ali dos proclames de Natal. Então vão ser lives bem especiais, assim, né? Feitas para esse período e eu espero que você esteja conosco. Tá bom? Tenha um lindo dia, prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigada pela companhia de vocês e até amanhã às 7h30.